Olá pessoal, eu sou a Maristela e antes de mais nada eu gostaria de agradecer por atingirmos a meta de 1000 likes no último vídeo sobre perspectiva com um ponto de fuga. Muito obrigada! E hoje, no vídeo da arquiteta, eu vou lançar a série com 2 pontos de fuga. E se você gostou do tema, já deixa o seu like. Eu vou deixar aqui no card a playlist da série Aprenda a Desenhar com um ponto de fuga, caso você não tenha visto ainda, principalmente se você está pensando em fazer o curso de arquitetura. Vale muito a pena você praticar os exercícios e se preparar para a segunda fase, do vestibular, o teste de habilidade específica. Neste tutorial, eu vou usar então uma lapiseira para fazer os esboços, caso necessário, e aqui uma caneta nanquim para finalização, tá? Bom, quais são os elementos da perspectiva com 2 pontos de fuga? Eu vou fazer aqui com o nanquim para vocês visualizarem. Então, temos a linha do horizonte, tá? O ponto do observador, né? Os pontos de fuga, que são 2, vou colocar aqui então, um aqui, o outro aqui, tá? E as linhas que estão convergindo para o ponto de fuga e depois as linhas ortogonais. Eu vou começar aqui, vou desenhar rapidinho aqui então, a primeira linha ortogonal, vou jogar lá para o ponto de fuga, aqui também, para o ponto de fuga. E vou fechar aqui, então, o volume, cruzando as outras linhas. Então, tá aqui o meu objeto na perspectiva, tá? Eu vou utilizar um cubo para explicar o passo a passo da perspectiva com 2 pontos de fuga. O cubo está centralizado no papel. A linha do horizonte está sobre o cubo, bem aqui no centro, tá? Se eu traçar as linhas que estão convergindo para o ponto de fuga, vocês vão perceber que os 2 pontos de fuga não aparecem no enquadramento do papel. Ele está fora. Por quê? A escala do objeto não é proporcional à escala do papel, tá? Vejo com um objeto menor. Vou pegar aqui uma outra caixinha. Essa caixinha aqui. Ó, se eu traçar as linhas de fuga, ó, os pontos de fuga estão presentes no papel, ó. Diferente do primeiro objeto, que sai. Agora, eu vou mudar um pouco o ângulo de visão do objeto. Neste exemplo, o primeiro plano está mais distante do ponto do observador, tá? E ele trouxe o ponto de fuga para o enquadramento do papel, enquanto que o segundo plano do objeto está mais próximo do observador e distanciou ainda mais o ponto de fuga do enquadramento do papel. Então, ele está fora. Esse daqui dentro e aqui fora. Então, o ponto de fuga pode ficar dentro ou fora do papel. Isso depende do ângulo de visão sobre o objeto e a distância entre o objeto e o ponto do observador. Então, eu vou representar essa perspectiva, tá? Com o cubo centralizado. Então, ficaria assim. Eu vou desenhar aqui já a aresta. Passar aqui, então, o ponto de fuga. E aí, vou traçar lá. E eu vou fechar aqui o cubo. Vocês estão vendo que eu reduzi o tamanho da escala. Então, eu consegui colocar aqui os pontos de fuga, tá? Se eu fosse representar nessa escala real, eu já teria um pouco de dificuldade para colocar o ponto de fuga, porque ele ia ficar fora do papel. Agora, eu vou mudar, então, um pouco o ângulo de visão. Então, eu vou desenhar aqui a aresta. Traçar aqui. Esse, então, eu vou colocar mais fechado. Ó, cruzou lá. E esse daqui, ele tá mais aberto. Porque o ponto de fuga tá mais
distante. Então, um exercício para vocês praticarem, tá? O ponto do observador está acima do objeto. Então, você vai traçar aqui a linha do horizonte, indica aqui a aresta, traça as linhas de fuga até o ponto de fuga. Define aqui a outra aresta e joga para o ponto de fuga. Depois você fecha o objeto. Tá aqui. O segundo, o objeto está abaixo do ponto do observador. Então, vou tacar aqui a linha, aresta, joga lá. A outra aresta. E a outra aresta. Então, fecha aqui o objeto. E o objeto no centro do ponto do observador. Então, vou colocar aqui a aresta sob a linha do horizonte, joga lá. E depois a gente fecha aqui o objeto. São 3 possibilidades. Bom, espero que tenham gostado do primeiro vídeo da série com 2 pontos de fuga. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Estamos nas principais mídias sociais, Facebook, Instagram, Snapchat e também aqui no YouTube. Próximo vídeo eu vou desenhar uma residência, tá? Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo. Como sempre, a sua participação é muito importante para a gente continuar gerando conteúdo aqui no canal. Hasta luego! E a gente se vê até um próximo vídeo. Fui! Perspectiva com 2 pontos de fuga. Bora praticar, chicos. #ArquitetaPage. Tchau!